Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Mais Esportes e hoje a gente vai falar sobre uma modalidade que é semelhante ao futebol de campo, mas com algumas peculiaridades, com regras específicas. O futsal. Walter, o Valtinho, ala da equipe do Pulo do Gato, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E para a gente começar, qual que é o momento atual do futsal brasileiro? Antes de começar, falar que fiquei muito feliz com o convite. Falar de futsal é quase que falar da minha vida, né? Que eu comecei aos 9 anos, então toda a minha recordação boa de conquistas está aliada ao futsal. Então eu fico muito feliz de poder falar aqui. Então, o nosso futsal hoje, ele está se consolidando, está cada vez mais forte. A Liga Nacional é uma das ligas mais disputadas do mundo, com equipes de ponta. Temos o Magnus, que foi o atual campeão mundial, Carlos Barbosa, que todo ano monta times bem fortes, Joinville, que é atual campeão da Liga Nacional, que tem atletas de ponta. Então a tendência nos anos seguintes é ela se consolidar cada vez mais, e as ligas estaduais também estão evoluindo bem. Eu fiz essa pergunta também sobre o momento do futsal brasileiro, porque num passado recente a gente teve Manuel Tobias, a gente teve o Schumacher, Lenísio. E a seleção, ela conquistou a Copa do Mundo de 96, 2008, 2012. Só que a última Copa do Mundo foi eliminado pelo Irã, ficou na 9ª colocação. Foi o pior desempenho da história da seleção brasileira. Isso é um ciclo, foi algo que aconteceu, é algo que vem acontecendo de uns tempos para cá? Aí a gente tem que olhar de alguns ângulos assim, para poder entender bem isso. Tem que levar em conta a evolução das seleções, né? Que tem evoluído o futsal deles, até muito por copiar o estilo nosso de jogar, e eles vêm aperfeiçoando isso. E nós estamos numa fase de renovação aqui. Está vindo uma leva muito boa, de uma molecada muito boa. Só que elas têm um tempo de adaptação deles, né? Até chegar numa seleção, sentir o peso da camisa, sentir o que é jogar um mundial. Mas eu tenho perspectivas muito boas em relação a isso. Você assiste partidas da seleção brasileira, partidas de outros países para poder até adaptar o seu jogo? Ou você é aquele... Porque o Neymar já deu declaração, eu não assisto. Quando ele jogava no Barcelona, eu não assisto o jogo do Real Madrid, eu não assisto o jogo de outras equipes. Como é que é o seu estilo? Você assiste, você gosta de futsal? Ou é que é a sua profissão, chega na sua casa, você vai brincar com a sua filha, vai assistir outras coisas? Eu assisto, eu sou viciado em futsal. Igual eu falei, eu comecei muito novo e futsal é a base do meu dia a dia. Eu estava em casa, estava assistindo um jogo que passou segunda e eu salvei e estava assistindo hoje. Eu gosto muito. Liga Nacional, estaduais, espanhol de futsal, que é um campeonato muito legal, que eu gosto muito de assistir. Quando eu não estou aqui, eu estou envolvido em alguma coisa que tenha futsal também. Mas pela televisão você consegue pegar alguma coisa para o seu jogo ou é só porque você gosta? Não, das duas coisas. Eu gosto muito de assistir, pelo jogo ser muito dinâmico e chamar muita atenção, e no meu lado pessoal também, no meu desenvolvimento pessoal. Eu assisto, um exemplo, eu sou ala canhoto, então quando eu vou assistir um jogo, eu fico observando muito os alas canhotos. Vejo o movimento, vejo o que eles fazem, o que pode facilitar no meu jogo, o que eu posso usar e o que eu não posso usar. Essa é uma disciplina que você tem ou que o treinador pede também? Gente, vamos assistir o que tem aí atualmente. Assim, eu tive a sorte de ter um técnico em 2006, que é o PC, que ele foi técnico da seleção, campeão mundial, e ele dava esse conselho, ele falava, assistam, porque vai facilitar muito o jogo de vocês. Eu segui esse conselho, realmente, só ganhei seguindo esse conselho. Quem que é seu ídolo na modalidade e por quê? Vou falar de alguns, e o porquê. Manuel Tobias, porque eu tive a oportunidade, além de vê-lo jogar de perto, que eu joguei no Atlético com a minha base toda, acho que a melhor fase dele foi no Atlético e depois no Vasco, eu assistia muito ele. E ele, até hoje, na minha opinião, ele é o maior de todos, assim, em termos de jogador de futsal, de decisão, de chamar o jogo e de resolver, eu acho que ele é o maior. E em 2008 eu tive a oportunidade de jogar junto com ele, 2007, desculpe. Foi no último ano dele, em Canoas. Ele chegou na metade do ano e nós jogamos juntos por 6 meses. E que coisa bacana, velho. Você vê assim, ele no último ano dele,
ele saía depois de todo mundo, porque ele pegava uma bola, um coninho e ficava ali batendo bola no gol, ele fazia isso, ele batia 50 bolas no gol, todos os dias. Algo que não precisava, já que ele estava no fim de carreira. Exatamente, e um atleta renomado, consolidado, ele não tinha por que fazer isso. Mas aí chegava no jogo, ele fazia as mesmas coisas e fazia muitos gols. E as pessoas às vezes pensavam, ele tem muita sorte, mas ninguém via a dedicação e o empenho dele. Sem contar no dia a dia também. Dava muito conselho, nossa, ele conversava, ele falava, isso é bom, isso não é bom, isso você faz, isso não. Eu escutava muito ele. Um verdadeiro líder. Exatamente, e um líder assim, líder pelo exemplo, não só de falar, ele falava e fazia. Aí tem o Lenísio, eu sou fã dele pela facilidade que ele tem em fazer gol. Eu tenho a sensação que quando ele chegava aqui, no momento de fazer o gol, ele enxergava o gol do tamanho do gol de campo, tamanho e facilidade. E o maior de todos é o Vinícius, que é irmão do Lenísio. Aí jamais porque é a mesma posição, o estilo dele de jogar é mais ou menos o que eu tento fazer, não com a mesma qualidade, mas é o que eu tento fazer. Ele é muito inteligente, ele já faz, toda a ação dele já é pensando no segundo movimento, entendeu? Tudo que ele faz é pensando numa consequência da jogada. Então são esses aí. Tá certo. Bom, aqui atrás já vai começar o treinamento, ainda não está com bola, né? Mas pode acontecer de vir uma bola para cá, então é bom a gente deixar claro. Valtinho, você falou já, nasceu em Belo Horizonte, né? Mineiro, começou no Atlético Mineiro aos 9 anos de idade. Isso. Nesse período que você começou, foi um hobby, foi uma brincadeira ou você já começou falando, eu estou começando agora, eu sou novo, mas eu quero seguir essa carreira de ser jogador de futsal. Você já tinha essa mentalidade ou foi para fazer um esporte? É bem legal esse começo meu, assim. Porque como eu te falei, desde que eu me entendo por gente, tem uma bola de futebol envolvida na minha vida. Eu fui daqueles moleques que saía de manhã e só chegava em casa quando não conseguia mais enxergar a bola na rua. E o meu pai, ele jogava futebol amador no time do bairro. E a gente ia assistir os jogos dele, eu e meu irmão mais novo. E no intervalo dos jogos a gente ficava ali batendo bola. Num desses jogos, a gente batendo bola, chegou um rapaz e me perguntou, com quem você está aqui? Eu falei, com meu pai. Ele falou, você pode me levar lá? Que eu tenho que falar com ele. Eu levei, aí o rapaz chegou, falou, eu sou o Moacir, eu estou ajudando a montar a base do Atlético de futsal. Você não quer levar seu filho? Eu vi ele batendo na bola, eu vi que ele tem um talento, você não quer levar? Aí meu pai falou, pode ser, eu levo sim. Ele falou, então leva ele amanhã lá que nós vamos fazer um teste. Aí eu comecei, fiz o teste, tinham 100 meninos. Nossa. Acho que eu joguei uns 5 minutos, no máximo. Fiquei desiludido, né? Mas aí, no final, sentamos todos os 100 lá, o técnico foi selecionando 50. Voltem na quarta, eu estava no meio. Aí já te animou de volta. Já fiquei mais feliz. Aí chegou na quarta de novo, 50 ali, beleza, aumentou um pouquinho o tempo que você fica, mas selecionou 25, volta na sexta, eu estava nesses 25. Depois disso ele falou, quem for ficar a gente vai manter contato. Aí cada um foi, aí meu pai já falou, não se iluda, que pode ser que não liguem, tal. Meu pai já jogou bola a vida toda de fora, amador. Quanto que é difícil, né, você exatamente. Chegar mesmo nessa idade, né? Sim. Aí na segunda ele recebeu uma ligação e falou, seu filho pode fazer parte do time, que aí ficou só 15, que foi o time mesmo, assim. Não tinha nada de base, eles estavam montando. Aí assim eu comecei. Aí minha mãe, muito sábia, por que a disciplina de jogar? Ela chegou e falou, você quer jogar? Eu falei, sim, lógico, muito entusiasmado eu estava. Aí ela falou, tá bom, só que você sabe que você tem que estudar. Se chegar uma reclamação até aqui em casa da sua escola, você nunca mais volta no futebol. Eu não dava um pio em sala de aula, tamanho medo de não poder jogar bola. E aí você tinha consciência da escola e não abandonava o futsal, que era algo que você gostava. Exatamente, e muito disso por conta da minha mãe, porque ela soube usar esse momento de felicidade e ensinar alguma coisa, né? É muito legal essa passagem, eu nunca vou me esquecer. E você ficou no Atlético Mineiro até 19 anos, você ficou muito tempo. Isso, fiquei 10 anos no Atlético. Nossa, a minha saída foi muito difícil também, é porque no meu último ano, eu saí no meu segundo ano de sub-20. E quando eu saí, o Atlético não tinha mais equipe adulta. Então só tinha mais um ano lá. Então eu tinha que arrumar um time e não tinha como mais ficar. Foi muito difícil, porque eu já estava adaptado, é a minha segunda casa ali, né? Eu passei minha infância e adolescência toda ali. E você saiu de lá e foi para onde? Eu fui jogar no Sul, em Canoas. Teve uma competição nacional em Minas
e eu fui bem, o Atlético foi bem, chegou na semifinal, aí o supervisor do time de Canoas, que inclusive é de Minas também, é o Atílio, ele é de Campanha, que é sul de Minas. Aí ele me fez o convite, você quer e tal? Aí bate aquela vontade e aquele medo, né? Nunca tinha saído de casa, ficar longe, que é bem longe. Aí conversei bastante com minha mãe, com meu pai, e aí meu pai falou, se você quer continuar, você tem que ir, porque aqui não vai ter mais time. Exato. Aí eu resolvi arriscar. E não me arrependo de ter arriscado. Ô Valtinho, o mesmo público que assiste futsal é o que gosta de futebol ou é um público diferente, específico da modalidade? O público fiel, assim, do futsal é mais específico. Lógico, quando passa na TV o futsal, bastante público do campo assiste também. Mas quem gosta realmente do futsal entende, vê o futsal de um modo dinâmico, consegue entender a dinâmica, entende as formas de marcação, forma de ataque. Então, a minha opinião é que é um público mais específico. Você teve as duas experiências. Você então começou no Atlético Mineiro, que tem um time de futebol, é um clube de massa, certo. Então quem ia assistir o jogo eram torcedores do Atlético Mineiro. Sim. E você teve o exemplo do Canoas e teve o exemplo também de Taubaté, que são cidades que não têm tanta tradição assim no futebol, mas que tem uma certa representatividade no futsal. O que é melhor para o jogador? Já ter um time de futebol, então ó, eu jogo no Atlético Mineiro e que já tem o futebol, ou não? Eu jogo na equipe de Taubaté, que a cidade abraça e não tem o futebol. Qual que é a diferença e o que é melhor? Eu acho que o clube de futebol, se todo clube de futebol tivesse o futsal, ia ajudar muito a modalidade. Tá. Em termos de visibilidade, em termos de investimento, em termos de retorno. Pensando desse lado, eu acho que ia ser muito importante. Quanto mais time de futebol, ainda mais esse que tem a camisa pesada, melhor. Só que você tem um exemplo de Taubaté, igual você falou aqui em São Paulo, você tem um exemplo de Carlos Barbosa, que é um clube exclusivamente de futsal, e que a cidade toda vive futsal. Então tem um lado bom dos dois, mas eu acho importantíssimo que os times de futebol investissem também no futsal. Ô Valtinho, a gente teve o exemplo do Falcão, que é um dos maiores jogadores da história do futsal, tentou a carreira nos gramados, Portuguesa, Palmeiras, São Paulo, e não deu certo. Não sei se não deu certo por falta de oportunidade ou se ele não conseguiu se adaptar. Um ótimo jogador de futsal, ele consegue ser um jogador de campo? Você não vai me responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, tem essa resposta do Valtinho, será que dá certo? A gente vai ver um dia um jogador de futsal fazendo sucesso em campo, tem essa resposta e muito mais sobre seleção brasileira, sobre Manuel Tobias, sobre o Pulo do Gato, projeto aqui de Campinas, as competições, os títulos do Valtinho, não saia daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Valtinho, ala aqui da equipe do Pulo do Gato de futsal. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Falcão, um dos maiores jogadores da história do futsal, fazendo sucesso, seleção brasileira, faz gol de tudo quanto é jeito, vai para o campo, tenta na Portuguesa, tenta no Palmeiras, tenta no São Paulo, não dá certo. Muito diferente? Sim e não. Eu vou te explicar. Eu acho que o jogador de futebol, que ele quer ser bem sucedido, é importante ele começar no futsal. Ainda mais falando de base. Ele novinho, ele começando no futsal, desenvolver... Porque no futsal você desenvolve os fundamentos. Que você Controle de bola? Domínio, finalização, passe, noção de espaço, tomada de decisão, porque é um esporte dinâmico, então você tem que pensar rápido. Tá. E você pegando isso e levando no campo, a chance de ter sucesso é maior. Tá. Só que eu acho que tem uma certa idade de você fazer essa mudança, entendeu? Às vezes porque o Falcão não deu certo? Porque ele tentou depois de mais velho. Eu acho que ele nos seus 10, 12 anos é o momento ideal de quem quer seguir no futebol, de fazer essa mudança. Passou disso, eu acho que fica mais difícil a adaptação. Não que seja impossível, mas eu acho que fica mais difícil. Mas é importantíssimo começar no futsal na intenção de desenvolver os fundamentos básicos, sim.
Ou seja, quem assiste futsal gosta, vê o jogador lá, o Lenísio, o Schumacher, o Índio, todos esses bons jogadores, nenhum daria certo no futebol. Esses que você falou, acho que eles dão certo até no futebol de sabão pela até no qualidade. vôlei, se eles tentarem. Por conta da qualidade. Mas eu acho que quanto mais ele vai fazer essa mudança, é mais difícil. Isso. Você tentou ser jogador de futebol? Tentei. Eu aliei o futebol e o campo dos meus 10 aos meus 14 anos. Tá. Eu jogava futsal, futebol e estudava. Só que chegou com 14 anos, eu não conseguia mais conciliar todos. Aí meu pai e minha mãe, ó, você tem que escolher. Ou futebol ou futsal. E eu estava no momento melhor no futsal. Tá. Até por conta do tamanho também. Eu sou baixinho, o futebol, ele, infelizmente... Exige uma força física. Infelizmente, nesse ponto, ele é um pouco exclusivo, né? Ele seleciona mais pelo porte físico, às vezes, do que pela qualidade técnica. Então, eu resolvi ficar no futsal. Eu fiz a pergunta do Falcão e treinador. A gente tem o caso do PC de Oliveira, que foi treinador da Seleção Brasileira de 2004 a 2009. Teve uma experiência na Ferroviária, ficou um tempo, mas também não sei se teve tanto sucesso, já que ele treinou uma Seleção Brasileira no futsal. Você acha que para treinador essa transição é mais fácil, mais difícil? Aí eu já acho que é mais fácil. Mais fácil no sentido de que o técnico de futsal, ele muitas vezes no meio do jogo, ele tem que enxergar uma possibilidade de sair de uma marcação, ou uma possibilidade de montar uma marcação de um ataque que às vezes está dando muito certo e ele não consegue marcar. Ele tem que tomar essas decisões rápidas. Ele levando isso no campo, eu acho que ele tem muita facilidade, porque o campo, além de você ter mais espaço e mais atletas em campo, você consegue ter muitas dinâmicas ali de plano tático, entendeu? Deixando um pouco fora agora do roteiro, tá um calor que vocês não imaginam aqui nesse ginásio. Tá muito quente. Eu que tô com muito calor ou realmente vocês passam aqui um suador danado, Valtinho? Não, aqui as nossas tardes aqui normalmente são assim, é muito quente. Rapaz, e como é que faz? É normal? É ginásio? Todo ginásio é assim? Como é que é esse dia a dia de treinamento e de lidar com o calor? Então, os ginásios normalmente, por ser fechados, são quentes na parte da tarde. Acho que, mas a gente não influencia muito nos jogos, porque os jogos quase 100% são à noite. Mas a parte da tarde nos ginásios são assim, sim. Mas tem ginásio que é um pouco mais ventilado, ginásio que é um pouco menos ventilado, depende muito do tipo do telhado também. Mas a gente tem que conviver com esses nuances aí. Ô Valtinho, voltando agora pro nosso roteiro, para quem não conhece futsal, gosta de futebol, mas não acompanha muito, tem regras específicas que são diferentes do futebol, questão de 2 árbitros, quais são as diferenças? Tá, o pessoal que assiste mais futebol, eu vou de forma mais objetiva. O objetivo é o mesmo, é fazer gol, mas aí tem as suas... peculiaridades. Isso, o que são? Qualquer reposição de bola, saiu de lado ou na linha de fundo, a reposição de bola de atleta de linha é com o pé, certo? A partir da sexta falta, o time que levou a sexta falta bate uma falta aberta da marca dos 10, da distância de 10 metros. Aberto sem barreira. Isso, como se fosse um pênalti no campo, só que um pouco mais distante. O jogo é jogado em 2 tempos de 20 minutos de bola rolando. Cada vez que a bola sai, seja falta, seja linha de fundo, o tempo é pausado. Aí a bola rola de novo, volta a rolar o tempo. Cada técnico pode fazer um pedido de tempo em cada tempo de jogo. Tá. E esse é um tempo técnico de 1 minuto. Certo? Quem controla o tempo? É o árbitro ou tem os mesários, tem uma mesa, Não. tem alguém que controla? Tem uma mesa que é responsável, tem essa responsabilidade de marcar o tempo, marcar as faltas, marcar o placar, avisar o juiz quando aconteceu a 5ª falta, que a partir daí a sexta tem essa falta dos 10 que eu te expliquei. E vocês são chatos que nem os jogadores de futebol, ficam reclamando com a arbitragem ou não? Porque agora no futebol tem uma história de não deixar árbitro apitar, que meu amigo, recentemente a gente teve a final da Copa do Brasil, o árbitro não conseguia apitar. Qualquer lance era todo mundo, era um bolo pra cima do árbitro. No futsal é assim também, tem mais respeito ou não? Vocês ficam ali pressionando porque faz parte? É igual. É igual. No esporte de alto rendimento ninguém quer perder, né?
E quando a bola rola ali, você está com os nervos à flor da pele, então às vezes o juiz até acertou, mas você acha que ele errou, você já está xingando, já está reclamando. Você é esse jogador chato, você fica no árbitro, gosta de apitar jogo? Depende. Quando eu vejo que o meu time já está reclamando muito com ele, eu tento dar uma amenizada. Mas quando eu vejo que ele está ali muito folgadão, aí eu pego um pouco no pé dele. Você não vai deixar o árbitro tranquilo, então? Você vai deixar, eu tô aqui, hein? Porque eu acho que quanto mais ele estiver focado, menos chance dele errar, né? Você falou da cobrança de lateral com os pés. Esse ano teve, não sei se uma polêmica, mas houve uma consulta para tentar alterar isso e voltar o lateral com a mão. Não passou essa regra? Não passou. Quase passou, chegou a ser anunciado já que ia ter essa mudança em agosto em alguns países e aqui, a partir do ano que vem, ia acontecer. Só que muitos clubes daqui, quanto clubes espanhóis, o pessoal bateu o pé porque achou que a gente ia estar voltando no tempo em vez de evoluir, né? Então essa não passou, não. Vai continuar do jeito que está. Qualquer mudança que acontece no futsal precisa do aval da FIFA. Certo. A CBF, que comanda o futebol brasileiro, por causa dos casos de corrupção, Marco Polo Del Nero, Ricardo Teixeira, agora tem o Coronel Nunes, que em hora de votação faz um monte de coisa errada. O futebol brasileiro está desprestigiado na FIFA. Isso dá algum reflexo para o futsal? São coisas completamente diferentes, vocês não foram afetados por tudo o que aconteceu na CBF? Acaba que respinga, né? Porque é uma coisa só, no caso, assim. Uma coisa só, eu digo no caso da FIFA, que é ela que rege tanto o futebol quanto o futsal. Então, quando tem um escândalo desse, meio que mancha as modalidades do país, né? E como é que você vê essa situação? Você é um das atletas que luta, que conversa com o dirigente, ou o seu foco fica só na modalidade, fala, não, eu quero me preocupar com o pulo do gato, não quero me preocupar, não sou dirigente. Você tem uma preocupação, você gosta de conversar sobre esses assuntos? Gosto de conversar, analiso bastante, estudo bastante, busco informações. Só que a gente não tem tanta força assim de implementar essas mudanças. Há alguns anos o pessoal tentou fazer até um sindicato meio que dos atletas, só que ainda não é uma modalidade tão unida a ponto de conseguir consolidar esse sindicato. Não deu certo o sindicato? Não deu certo. O pessoal tentou, mas aí depois foi cada um pro seu lado, cada um puxou o seu ali e ficou isso mesmo. Não deu certo o sindicato. Existe muita rivalidade no futsal? Vocês conversam entre as equipes que estão disputando o torneio, hora que começa uma competição, cada um para o seu lado, não vem ligar para mim, não quero saber do seu time. Como é que é o relacionamento entre os atletas? Então, os atletas eles são normalmente muito amigos, porque se conhecem, jogam junto, jogou com alguém que já jogou junto. Então, esse meio do futsal, o nosso meio do futsal é de muita amizade, assim, todo mundo é amigo. Mas rolou a bola, acabou a amizade. A gente tem aqui o Pulo do Gato, que é de Campinas, nós temos Indaiatuba, que é nosso maior rival regional aqui. Quase todo mundo se conhece, mas começou o jogo, você esquece, não sei nem mais seu nome. Ô Valtinho, a tecnologia já chegou no futsal? Que essa é uma discussão que está em todos os esportes, né? No tênis deu certo, no vôlei a gente tem o tempo, no futebol demora para chegar essa tecnologia e o VAR dá uma polêmica danada. No futsal, existe tecnologia? No futsal existe tecnologia no que se diz respeito a desenvolvimento de planejamentos. Temos a análise de desempenho nos jogos, que é o scout, né? Que aí você consegue individualizar bem o jogo e pegar cada atleta e ver o que ele tem que evoluir, o que ele está bom. Mas em relação ao jogo em si, ainda não chegou no futsal a tecnologia. Tem como sobreviver do futsal no Brasil? Uma equipe como o Pulo do Gato, você consegue sobreviver só com o salário do pulo? Consigo. Eu tenho a sorte de jogar num clube que tem um planejamento muito sólido, né? Que é um clube que almeja voos altos, mas sem sair com os pés do chão. Então, os clubes do futsal normalmente eles são bem tem um planejamento legal. Tem alguns que infelizmente dão um passo maior do que a perna e acaba deixando o atleta na mão ali no decorrer do ano. Mas na maior parte você consegue sim viver do futsal. No cenário nacional, qual que é a representatividade que tem o Pulo do Gato e aqui no estado de São Paulo? É uma equipe pequena, média, grande? Tá. O Pulo hoje é uma equipe emergente. Nós viemos aí de alguns anos já conseguindo resultados importantes na Liga Paulista e jogos abertos também, Copa Paulista. E a gente está tentando se firmar
no estado. E daqui a pouco, acho que o sonho de toda equipe que tem um planejamento como o Pulo do Gato tem, é jogar uma Liga Nacional. Mas, como eu te falei, dando os passos pequenos para poder não ter que voltar depois na estaca inicial. O Luque ainda busca essa primeira oportunidade na Liga Nacional. Valtinho, faltando apenas 1 minuto para encerrar o nosso programa. Você está com 31 anos? Isso. Aos 31 anos, a aposentadoria começa a se aproximar ou no futsal não tem essa para jogar com 40, 45 anos? Começa assim, a gente já começa a pensar, né? Mas eu até falo com os meninos aqui, se continuar desse jeito, cada ano que passa eu estou fazendo mais gols, então acho que dá para empurrar um pouquinho aí, deixar mais além um pouco. Tá certo, então boa sorte a você, Valtinho, ao Pulo do Gato, que possa chegar na Liga Nacional, que possa sempre disputar título em Copa Paulista, em estadual, vida longa a esse projeto. Tá certo. Valeu pelo convite, fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho de futsal com vocês e foi muito enriquecedor. Muito obrigado, Valtinho. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!